Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo Anselmo, rogai por nós. Olá, amigos do Grupo Santo Anselmo. Sejam bem-vindos ao nosso grupo de estudos, sejam bem-vindos ao nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. Essa é a nossa segunda aula. Nessa aula, nós vamos estudar o prólogo do Catecismo. O prólogo, ou prefácio, a introdução ao Catecismo da Igreja Católica, é composto pelos primeiros 25 itens do Catecismo. E nesse prólogo, o Papa São João Paulo II e a comissão que elaborou o Catecismo nos apresenta uma introdução acerca do amor de Deus, do desejo de Deus de ter a amizade do homem e de como isso se efetivou ao longo da história. Vamos lá. Mas eu gostaria antes de pedir a você que acompanhe o nosso trabalho, veja esse vídeo e caso você goste, deixe aí a sua curtida, inscreva-se no nosso canal, conheça o nosso site e acompanhe-nos nas redes sociais. Venha estudar conosco a tradição, as escrituras, a história da igreja, a liturgia. Venha conhecer o fantástico mundo da Igreja Católica, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Pode virar a página. O primeiro item do Catecismo, o item número 1, tem como título A Vida do Homem, Conhecer e Amar a Deus. De certo modo, essa introdução, esse título do primeiro item, primeira seção do Catecismo, resume toda a história da humanidade. A vida do homem, o centro da vida do homem, o propósito da vida do homem, a realização eterna da vida do ser humano é conhecer e amar a Deus. Santo Agostinho, de uma maneira brilhante, ali nos primeiros capítulos do seu livro As Confissões, nos diz: para ti, ó Deus, fomos criados, e irrequieto anda o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Nos diz esse primeiro item do Catecismo que Deus, infinitamente perfeito e bom em si mesmo, num desígnio de puro amor, num propósito de pura afeição, resolveu criar livremente o ser humano. Criar o homem para poder participar de sua vida bem-aventurada. Deus, a rigor, não precisava criar o homem. Não precisava do homem sequer para louvá-lo e adorá-lo. Na verdade, o próprio ato de criação é uma emanação do amor de Deus. Assim, num ato de amor, Deus cria o homem para dar ao homem a possibilidade de participar da vida divina. Por isso, em todo lugar, em todo espaço e em todos os tempos, Deus está sempre a chamar o homem. Deus está sempre a amar o ser humano, a buscar, a convocar esse ser humano para uma vida de comunhão, para um relacionamento de amizade e de amor. Ao longo da história da humanidade, Deus fez isso por meio de sucessivas alianças. Mas, por fim, Deus fez isso por meio de uma última e definitiva aliança que nós denominamos de encarnação, quando o próprio Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus, se torna homem e vem ao mundo como um bebê, como uma criança que cresce, que amadurece, que se transforma em um homem para dar à humanidade
a possibilidade de conhecer o rosto de Deus, a ação de Deus, a mensagem de Deus, o amor de Deus. Esse é o resumo do primeiro item do nosso catecismo. E para que isso se torne, esse chamado de Deus se torne algo mais concreto, no momento em que o próprio Deus está aqui na Terra, encarnado, na forma, na natureza humana, sem abrir mão e sem deixar a natureza divina. Ele anuncia o Evangelho, a boa nova do amor de Deus. E ainda escolhe 12 homens, 12 apóstolos. E após a sua morte e ressurreição, comissiona esses apóstolos a sair pelo mundo inteiro, a fazer discípulos em todas as nações e a ensinar tudo aquilo que o próprio Jesus ensinou aos apóstolos. Jesus entregou aos apóstolos um conjunto de ensinamentos, uma revelação. Os apóstolos receberam de Cristo esse conjunto, que nós denominamos de depositum fidei, o depósito da fé, ou seja, a própria revelação de Deus. E os apóstolos, então, saíram pelo mundo a disseminar esse ensinamento, a anunciar a vida em Cristo. Ao mesmo tempo em que eles partilhavam essa tradição que receberam de Cristo, eles aguardavam. Unidos a Pedro, aquele que Cristo escolheu para liderar esse colégio apostólico, eles conservaram esse depósito da fé, ao mesmo tempo em que transmitiam a todas as pessoas de sua geração. Numa certa idade, a partir de um certo momento, esses apóstolos começaram a constituir sucessores, entregando-lhes fielmente o depósito da fé, o fidei depósito que receberam de Cristo. E através de gerações e gerações, há mais de 2000 anos, esses sucessores dos apóstolos, originalmente denominado episcopos, em grego, superintendente, posteriormente latinizado na forma do bispo. Esses sucessores dos apóstolos, que são os bispos, vêm preservando, transmitindo e partilhando esse depósito da fé, essa boa notícia. E dessa forma, a mensagem viva do próprio Cristo chegou até nós na forma da Igreja. Pode virar a página. A segunda parte do prólogo do Catecismo tem como título Transmitir a Fé, Catequese. Desde os primeiros dias da Igreja, denominou-se de catequese aquele esforço empreendido pelos apóstolos e pelos discípulos no sentido de comunicar às pessoas, ensinar às pessoas, falar às pessoas acerca da pessoa de Jesus Cristo, da encarnação de Deus ter enviado o seu Filho como um homem para comunicar à humanidade o seu amor e o seu propósito de uma vida de amizade com esse homem e a possibilidade de uma eternidade vivida com Deus. Isso porque a palavra catequese advém de um verbo grego que é o katekel, que significa ensinar de viva voz, né? Ensinar por meio do som, por meio da voz, por meio do ekos, conforme vimos no vídeo passado, no vídeo de introdução. Pois bem, a catequese é, pois, o ensinamento da doutrina católica, da doutrina cristã, às crianças, aos jovens e aos adultos, de uma maneira orgânica e de uma maneira sistemática, de tal forma que as pessoas possam ter uma compreensão clara daquilo que creem.
uma compreensão clara do propósito de Deus para a humanidade, de uma compreensão clara de uma vida em Cristo. A catequese está intimamente ligada a toda a vida da igreja. Não é somente uma questão de a igreja se estender geograficamente. Não é apenas uma questão de aumento numérico do número de católicos, mas é o crescimento interior da igreja, ou seja, o crescimento espiritual de cada católico. Então, a catequese é um esforço que ocorre tanto do ponto de vista externo, quando comunicamos acerca de Cristo às demais pessoas não conhecedoras do Evangelho, como também quando comunicamos internamente aos nossos irmãos acerca da fé em Jesus Cristo, no sentido de aprimorar o seu conhecimento, a sua fé e a sua vivência. A catequese é um movimento constante de crescimento da igreja, mas também de renovação do seu interior, né? De amadurecimento de sua própria fé. E é curioso porque nos grandes períodos de renovação da igreja, nos grandes períodos históricos da igreja, a catequese é sempre um tema forte, não é? E quando estudamos a história da igreja, nós vamos verificar, na época dos santos padres, que são os primeiros 5 séculos da igreja, nós teremos grandes santos, grandes bispos e papas, com uma dedicação especial à catequese, a esse ensinar de viva voz acerca da mensagem de Cristo. Homens como São Cirilo de Jerusalém, São João Crisóstomo, Santo Ambrósio de Milão, Santo Agostinho e muitos outros. E é interessante também notar que na época dos grandes concílios, quando a igreja se reúne ou reúne todos os bispos, nesses momentos de grandes concílios, nós temos também grandes momentos de catequese. A catequese é algo que permeia a história da igreja. Isso porque momentos antes de subir aos céus, momentos antes de sua ascensão, Cristo deu à igreja a grande comissão, a grande catequese, a grande ordem catequética. Você vê isso no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Prestes a subir aos céus em ascensão, o nosso Senhor disse aos apóstolos: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Veja bem, fazer discípulo e ensinar, e catequizar. Fazer discípulos por meio de uma ação catequética, por meio de uma catequização. E eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então veja bem, fazer discípulos e catequizar é a missão da igreja. E nós temos a assistência direta de nosso Senhor, por meio do Espírito Santo, que veio no dia de Pentecostes e até hoje permanece com a igreja na sua função catequética. Por essa razão, e ainda aliada à ideia dos grandes concílios, assim que foi concluído o Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI já considerava a necessidade de reformular o catecismo da Igreja Católica para enfrentar os desafios, aqueles desafios, não é, do final dos últimos 30 anos ali do século XX e o desafio dos séculos vindouros, que é o que temos agora, início do século XXI. Por isso, o Papa Paulo VI promoveu uma série de esforços visando a ideia de elaborar ou de produzir um novo catecismo que pudesse dar uma resposta mais contundente, mais adequada, mais precisa aos tempos de hoje. Assim, nós tivemos o Diretório Geral de Catequese de 1971, a Evangelii Mutandi de 1975, a Catequese Tradende de 1979, enfim, uma série de documentos visando repensar, redimensionar e reorientar a atividade catequética da igreja. A igreja tem um carinho especial
pela catequese, porque a catequese, o ensinar a mensagem de Cristo, é a própria razão de ser da igreja deste mundo, conforme nos ensina São Mateus, no capítulo 28, versículos 19 e 20. E esse esforço de Paulo VI, após o Concílio Vaticano II, quando se delibera sobre a necessidade de um novo catecismo, é o objeto daquele que vai ser o esforço e a realização de São João Paulo II na década seguinte. E esse esforço do Papa Paulo VI durante o final da década de 1960 e o início da década de 1970, no sentido de reorganizar toda a dimensão catequética da Igreja, vai culminar com o trabalho de São João Paulo II, que vai elaborar, por meio de uma comissão de teólogos e notáveis, o catecismo da Igreja Católica que temos hoje. Pode virar a página. A terceira parte do prólogo do Catecismo da Igreja Católica tem como título o objetivo e os destinatários deste catecismo. Bom, o objetivo do catecismo é apresentar uma exposição orgânica e sintética dos conteúdos essenciais e fundamentais da doutrina católica, tanto sobre a fé quanto sobre a moral, à luz do Concílio Vaticano II e do conjunto da tradição da Igreja, das Escrituras Sagradas, do ensinamento dos Santos Padres e do ensinamento dos Santos Católicos. Portanto, as fontes desse catecismo são a Sagrada Escritura, a tradição, os Santos Padres e a liturgia. A quem se destina esse catecismo? A todos aqueles que receberam o batismo. Vejam bem, todo católico batizado deve estudar o catecismo, desde a sua infância até a sua maturidade. O catecismo é um tesouro que deve acompanhar toda a vida de um bom católico. Então, não importa o seu grau de instrução, a sua idade, o tempo que você é católico, se você chegou na igreja agora ou se você é católico desde a infância, há 20, 30 ou 40 anos. É preciso conhecer o catecismo da Igreja Católica. Então, venha estudar conosco. Você é o destinatário desse catecismo. A quarta parte do catecismo da Igreja Católica expõe a sua estrutura, não é? A forma como ele foi elaborado, a sua disposição temática. Como esse tema, esse assunto já foi tratado no vídeo original, né, no nosso primeiro vídeo, eu vou saltar essa parte, já que você possivelmente já viu o primeiro vídeo. Caso não veja, aqui no nosso canal você vai ter a possibilidade de encontrá-lo. Então, vamos à quinta parte do catecismo, melhor dizendo, do prólogo do catecismo. A quinta parte são as indicações práticas para o uso do catecismo, que nós vamos tomar como indicações práticas para o nosso curso. Nos diz o item 18 que esse catecismo foi pensado como uma exposição orgânica de toda a fé católica. Por isso, nós vamos lê-lo, nós vamos estudá-lo como uma unidade. Não vamos estudar tópicos isolados. Nós vamos estudar como já estamos fazendo hoje, né? A partir do item primeiro até o seu final. Vamos estudá-lo como uma unidade. Veremos todas as referências que estão colocadas no catecismo, referências às Sagradas Escrituras, referências a documentos da Igreja, referências a falas e a obras doutrinárias de grandes teólogos. Ainda que esse nosso estudo se prolongue no tempo, o nosso estudo será cuidadoso, sistemático, orgânico e completo.
Por fim, o item 6 do prólogo do catecismo é algo que não nos diz respeito diretamente, porque é uma comunicação para adaptação do catecismo e dos seus ensinamentos, por exemplo, para públicos especiais, como seria o caso das crianças, não é? Para nós, creio que boa parte dos que acompanham esse canal são pessoas adultas. O que nós vamos fazer é o estudo completo do Catecismo da Igreja Católica. Muito bem, essa é uma explanação geral, essa foi uma explicação geral do prólogo do Catecismo da Igreja Católica, né? A partir do nosso próximo encontro, da nossa próxima aula, ainda essa semana, nós vamos adentrar propriamente no estudo da doutrina católica a partir do item 26 do Catecismo. Fique conosco e venha para essa incrível aventura. Santo Anselmo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.